Olá, meus queridos irmãos e amigos. Um grande e carinhoso abraço. Meus queridos irmãos e amigos, de uma maneira sensata, coerente, sem fantasias, sem sensacionalismos, conforme a história e à luz da palavra de Deus, o capítulo 13 de Apocalipse pode ser dividido da seguinte maneira: primeira besta, a besta que subiu do mar, simboliza, representa o Império Romano. Nós vamos explicar por quê. Segunda besta, a besta que subiu da terra, representa, é figura da igreja apóstata. E por último, a imagem que a igreja apóstata, a segunda besta, a besta que subiu da terra, fez do seu companheiro, o Império Romano, que ela sempre admirou e ajudou, e que ela queria preservar quando ele foi ferido de morte e deixou de existir, conforme está escrito em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3. Portanto, queridos irmãos e amigos, está bem claro que as duas bestas e a imagem que foi feita de uma delas nada mais são do que a história da igreja apresentada figuradamente quando uniu-se ao Império Romano, quando apostatou-se da verdade, descaracterizando-se completamente da igreja primitiva apostólica, e o que fez para manter-se no poder quando perdeu aquele que sempre admirou e ajudou, o Império Romano. Resumidamente, o capítulo 13 de Apocalipse é isso aí. Queridos irmãos e amigos, não sou o dono da verdade, mas prezo pela verdade. O dono da verdade é o Espírito Santo de Deus. Mas a grande verdade é que a maioria dos estudiosos do livro de Apocalipse estão aí na internet com milhões de visualizações, infelizmente fazem comentários fantasiosos, esdrúxulos, sensacionalistas, exóticos, absurdos e sem respaldo bíblico e histórico sobre o livro de Apocalipse e principalmente do capítulo 13 de Apocalipse. Por exemplo, os pré-milenistas dispensacionalistas dizem que a besta que subiu do mar significa o surgimento de um governo mundial sob o controle do anticristo. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Jamais haverá um governo mundial sob o controle do anticristo ou outro qualquer. O que os pré-milenistas dispensacionalistas dizem não tem respaldo bíblico e nem histórico. Outros dizem que a segunda besta, a besta que subiu da terra,
é figura dos Estados Unidos da América. Os adventistas do sétimo dia dizem isso. Também não é verdade. Meus queridos irmãos e amigos, prestem atenção na sucessão, na sequência dos acontecimentos e vão entender facilmente. A besta que subiu do mar, mar significa povos, multidões, nações e línguas, está lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 15, inquestionavelmente representa, é símbolo, figura do grande e poderoso Império Romano, assim como o quarto animal do sonho do profeta Daniel, que está lá no capítulo 7, versículo 5, e também as pernas de ferro da estátua do sonho do rei Nabucodonosor, Daniel capítulo 2. São todos símbolos, figuras, representação do Império Romano. Isso é líquido e certo. O Império Romano foi o mais forte e o que mais durou 500 anos. Por que a besta que surgiu do mar tem a forma de um animal selvagem ou é um conjunto de animais selvagens? Porque a besta que surgiu do mar tem a forma de um animal selvagem ou é um conjunto de animais selvagens? Porque a dominação do Império Romano foi animalesca. E também porque assimilou a forma, as características dos impérios anteriores, que eram representados também por animais selvagens. Prestem atenção, meus queridos irmãos e amigos. A besta que surgiu do mar tinha 7 cabeças. Certo? As 7 cabeças são 7 montes que rodeiam a cidade de Roma. Está escrito lá em Apocalipse, capítulo 17, versículo 9. Aqui, a Bíblia, a palavra de Deus, está mostrando a localização da sede do Império Romano. Está bem claro. Sobre suas 7 cabeças, nomes de blasfêmia. O que significa? Os imperadores eram endeusados e adorados. E isso é considerado blasfêmia, porque a palavra de Deus, a Bíblia, no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4, versículo 8, e também no Evangelho segundo Mateus, capítulo 4, versículo 10, diz que se deve adorar e prestar culto só a Deus, o Todo-Poderoso. A besta que surgiu do mar tinha 10 chifres com diademas, símbolo de realeza. O profeta Daniel, no capítulo 7, do versículo 23 ao versículo 25, falando do quarto animal da visão que teve, e que também representa o Império Romano, diz que os 10 chifres são 10 reis que saíram do Império Romano, ou que iriam sair do Império Romano.
Logo após a queda do Império Romano, o Império fragmentou-se em vários reinos, mas só 10 se destacaram, se firmaram, é a atual Europa. A besta que surgiu do mar, ou que subiu do mar, representação do Império Romano, não esqueçam, era semelhante a um leopardo, os pés como de um urso e a boca como de um leão. O que significa isso? Significa que o Império Romano assimilou, reuniu algumas particularidades, algumas características dos seus antecessores. Como assim? Preste atenção e vão entender. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 4, o leão que tinha as asas de águia representa o Império Babilônico, certo? A besta que subiu do mar, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, tinha a boca como de um leão. Aqui está dizendo que o Império Romano assimilou, reuniu, incorporou algumas características, algumas particularidades do Império Babilônico. O leão é o rei dos animais e se destaca pela sua força. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 5, o urso representa o Império Medo-Persa, certo? A besta que surgiu do mar, figura do Império Romano, Apocalipse capítulo 13, versículo 1, tinha os pés de urso. Significa que o Império Romano assimilou, reuniu, incorporou algumas características, algumas particularidades do Império Medo-Persa. Esse império é conhecido por manter unido um território enorme e diferente, centralizando e flexibilizando, diz a enciclopédia Humanidades. No livro do profeta Daniel, capítulo 7, versículo 6, o leopardo simboliza o Império Grego. A besta de Apocalipse, capítulo 13, versículo 1, símbolo do Império Romano, absorveu, incorporou, reuniu, assimilou algumas características e particularidades do Império Grego. O leopardo é um animal feroz, carnívoro, veloz e rápido em seus movimentos, assim como foi a dominação do Império Romano. Além disso, o Império Romano assimilou, incorporou o sistema filosófico grego. No ano 476 d.C., 96 anos depois da Igreja Católica Apostólica Romana ser considerada a religião oficial do Império Romano, que foi no ano 380 d.C., o Império Romano foi ferido gravemente, como diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 13, versículo 3, fragmentando-se em vários reinos, mas só 10 se destacaram e se firmaram. É a atual Europa, já comentamos sobre isso. Quais foram os 10 reinos que se destacaram? Primeiro, anglo-saxões, atual Inglaterra. Segundo, lombardos, atual Itália. Terceiro, burgundos, atual Suíça. Quarto, visigodos, atual Espanha. Quinto, francos, atual França. Sexto, suevos, atual Portugal. Sétimo, alemanos ou germânicos, atual Alemanha. Oitavo, vândalos. Nono, érolos. Décimo, ostrogodos, que foram posteriormente
destruídos pelo poder papal, porque eram arianos. Aquela velha discussão que teve lá no concílio de Niceia, quando Constantino ainda estava vivo. Agora, meus queridos irmãos e amigos, vamos falar da besta que subiu da terra. Preste atenção. Agora nós vamos falar da besta que subiu da terra. Vão acompanhando a sequência dos acontecimentos. A palavra de Deus, a Bíblia, em Apocalipse capítulo 13, versículo 11, diz que essa besta que subiu da terra tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. Essa besta que subiu da terra tinha 2 chifres semelhantes ao de um cordeiro, mas falava como um dragão. O cordeiro é um animal dócil. Todos nós sabemos disso. Jesus, o Cristo, é chamado na Bíblia, a palavra de Deus, de o Cordeiro de Deus. Então, o que significa isso? Significa que essa besta carneiro, vamos chamá-la assim, esconde, camufla sua verdadeira natureza, sua verdadeira intenção. Significa que essa besta carneiro é extremamente dissimulada, hipócrita e oculta com astúcia o que realmente é. Essa besta que subiu da terra, inquestionavelmente representa, é símbolo, figura da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja apóstata. A igreja estabelecida por Deus, o Todo-Poderoso, através de Jesus, o Cristo, e que vinha desde os tempos dos apóstolos, quando chegou na época do imperador Constantino I, que acabou com a perseguição religiosa através do Edito de Milão. Ele mudou de estratégia e fez o oposto do que os imperadores anteriores fizeram. A igreja recebeu muitos benefícios do Império Romano, porque a igreja cresceu muito e lhe dava sustentação política e também ajudava a manter a unidade do Império Romano, diz o bispo Eusébio de Cesareia, biógrafo de Constantino I. A igreja envolveu-se tanto com o Império Romano que acabou desapercebidamente ou conscientemente apostatando-se, desviando-se da verdade bíblica, e permitiu que fossem introduzidos conceitos filosóficos e doutrinas de origem pagã na sua liturgia. A igreja estava totalmente descaracterizada e envolvida até o pescoço com o Império Romano. E no dia 27 de fevereiro do ano 380, piorou. Por quê? Porque casou-se com o Império Romano, tornando-se a religião oficial do Império Romano. Então a igreja passou a se chamar igreja, aquela igreja que vem desde os tempos de Jesus, o Cristo, desde os tempos dos apóstolos, passou a chamar Igreja Apostólica, Igreja Católica Apostólica Romana.
Não era mais a igreja apostólica primitiva, estabelecida por Deus através de Jesus o Cristo. Quando a Bíblia diz que essa besta subiu da terra, está dizendo que surgiu, tomou forma dentro de uma organização já estruturada, solidificada. Todos aqueles que conhecem um pouquinho da história universal e história eclesiástica sabem que a Igreja Católica Apostólica Romana consolidou-se e se fortaleceu dentro do Império Romano e com a ajuda do Império Romano, principalmente quando se tornou a religião oficial do Império. Queridos irmãos e amigos, quando o Império Romano caiu, foi ferido, como diz a Bíblia em Apocalipse, capítulo 13, versículo 3, fragmentando-se, isso aconteceu no ano 476 depois de Cristo, a Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, sua religião oficial, e que lhe dava sustentação política, sentiu muito e não se conformava. Então ela achou uma maneira de manter a estrutura do Império Romano viva. É isso mesmo. O que ela fez para que isso acontecesse? Ela fez uma imagem, uma cópia da primeira besta, o Império Romano. Esse assunto é empolgante, a imagem da besta, é o tema do nosso próximo estudo. Acompanhem este estudo maravilhoso e singular e compartilhem, queridos irmãos e amigos. Meus queridos e respeitadíssimos irmãos e amigos, agora nós vamos falar sobre o falso profeta, sobre o homem do pecado, sobre o filho da perdição e sobre o anticristo. Estão dentro do mesmo assunto. Prestem muita atenção, que vão entender tudo à luz da palavra de Deus. O falso profeta de Apocalipse, capítulo 19, versículo 20, representa o Papa, líder da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, que desviou-se completamente da verdade, que é a palavra de Deus. Desviou-se completamente da palavra de Deus, da verdade. Vamos explicar por quê. O apóstolo Paulo, na segunda epístola aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículos 3 e 4, diz que antes da vinda gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, haveria uma grande apostasia. Foi o que aconteceu com a igreja que vinha desde os tempos dos apóstolos. E depois desviou-se completamente da verdade, tornando-se a igreja oficial do Império Romano. Essa foi a grande apostasia. Não teve apostasia maior do que essa. E isso aconteceu no ano 380 depois de Cristo. E quando houve essa grande apostasia, foi revelado, apareceu o homem do pecado, o filho da perdição, que é o Papa. Por conseguinte, o Papa, que é o líder, o vértice da Igreja Católica Apostólica Romana, a Igreja Apóstata, é o falso profeta, porque é a cabeça oficial de uma igreja apóstata, falsa. Esse falso profeta, líder de uma igreja falsa, apóstata, é também o anticristo. A palavra anticristo significa contra ou oposto a Cristo.
contra o oposto a Cristo. Nós podemos dizer que os judeus tradicionais são anticristo, porque eles não aceitam o Novo Testamento, não aceitam Jesus como sendo o Messias, não aceitam os evangelhos, não aceitam as cartas de Paulo, não aceitam o livro do Apocalipse. Nós podemos dizer que eles são anticristo. Nos dias da Reforma Protestante, os reformadores estavam convencidos que o Papa era realmente o anticristo, o falso profeta. Essa palavra anticristo aparece 4 vezes na Bíblia. Aparece em 1 João capítulo 4, versículo 3, em 1 João capítulo 2, versículo 18, em 1 João capítulo 2, versículo 22, e aparece em 2 João, versículo 7. Então, pode surgir o seguinte questionamento. Ora, então não é o Papa. O Papa não é contra Cristo. Queridos irmãos e amigos, não esqueçam do que dissemos, que a segunda besta, a besta que surgiu da terra, a besta carneiro, camufla, esconde a sua verdadeira natureza, a sua verdadeira intenção, e é extremamente dissimulada. É por isso que tem a aparência de um cordeiro, mas fala como um dragão. É como diz o ditado, lobo com pele de ovelha. Presta atenção, o que vou lhes dizer para finalizar o nosso estudo. O falso profeta, o homem do pecado, o filho da perdição, é fruto, é resultado da grande apostasia que houve. Quando a igreja apostatou-se da verdade, não teve apostasia maior do que essa. O falso profeta, o anticristo, nasceu quando a igreja apostatou-se da verdade. E aí está atuante e enganando os incautos. Por isso, queridos irmãos e respeitadíssimos amigos, não se deixem levar por esdrúxulas, fantasiosas, sensacionalistas, absurdas e exóticas explicações sobre a besta que subiu do mar, sobre a besta que subiu da terra, sobre a imagem da besta, sobre o falso profeta e o anticristo. Meus queridos irmãos e amigos, inscrevam-se em nosso canal e nos ajudem com esse trabalho. Compartilhem o nosso estudo. Muitas e muitas bênçãos de Deus, o Todo-Poderoso, para todos os meus queridos irmãos e amigos.